importante, é, é um assunto necessário, e quanto mais chegamos perto do fim, eu creio que se torna mais necessário ainda, e por muitos motivos, né? Tanto na questão do evangelismo, usando a saúde, mas também na nossa própria vida particular. Mas quem vos fala aqui, hoje eu tenho 31 anos, eu sou filho de gaúcho, e aos 20 anos de idade, 21, Deus começou a me chamar. Na verdade, ele me chamava sempre, mas eu comecei a aceitar o convite dele, né? De voltar para os caminhos do Senhor, mesmo sendo um da adventista de berço. Andei muito longe dos caminhos de Deus, e saúde era algo que eu não me importava. Escondido da minha mãe, depois do almoço, eu abria uma lata de leite condensado, colocava Toddy leite ninho e comia inteira. E como um bom gaúcho, eu tinha pavor e trauma de pensar um dia não comer mais nenhum tipo de carne. Então, eu tinha pavor, eu não gostava dessa mensagem, eu achava desnecessária, sinceramente, para nós. E por que será que o jovem de 20 anos, com saúde, se importou com essa mensagem, né? Então, ao final dela, eu vou hoje passar mais rápido, né? Porque esse aqui é uma palestra, tem um sermão. E então vou deixar aqui a minha experiência com os irmãos. Queridos, a mensagem principal para esse tempo que nós temos como povo adventista, é a nossa mensagem central. Todas as outras são importantes, mas a central está contida na mensagem dos três anjos. E eu vou ler aqui a primeira mensagem, que diz assim: Vi outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Esta mensagem deve ser levada por nós. E se ela deve ser levada por nós como povo responsável, portadores dessa luz a ser enviada ao mundo condenado para salvá-lo, a última mensagem de misericórdia ao mundo condenado, para salvar essas pessoas, é, quando a gente analisa esse texto com Apocalipse 18:1, que mostra ali que tinha um quarto anjo voando pelo céu e ele encheu o mundo com a glória do Senhor, eu vejo, na verdade, como não uma mensagem teórica, da qual o povo de Deus fala, mas não vive. Mas eu creio que a mensagem a ser levada, ela precisa estar entretecida em cada artéria, cada veia, pulsando no coração de cada crente. E essa glória é a glória do caráter de Cristo, né? Então, essa é a mensagem básica, eu creio. Mas há um ponto também que eu vejo ser muito importante nessa mensagem. Por exemplo, temam a Deus. Como eu pregarei às outras pessoas sobre temer a Deus se eu não temo a Deus? Então, precisa haver um temor da parte daquele que prega a mensagem. E também da parte de dar glória, né? O que é dar glória a Deus? Há muitas formas de dar glória a Deus. Quando a gente canta, a gente está glorificando a Deus. Enfim, há muitas formas. Mas hoje, eu quero abrir aqui na Bíblia em um dos aspectos de como dar glórias a Deus, que está em 1 Coríntios 10:31. Pois se queremos levar a mensagem de dar glória a Deus ao mundo, devemos também, pela ajuda do Senhor, dar glória a Deus na nossa própria vida. Então, em 1 Coríntios 10:31 diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Antigamente, a Bíblia era proibida, quem lia a Bíblia eram condenados, etc. Então tinha esse não acesso à Bíblia, né? Essa dificuldade de acesso. Satanás impedia o acesso à Bíblia. Hoje nós temos muitas Bíblias. Não temos problemas de acesso à Bíblia. O problema hoje é a interpretação bíblica. A gente tem dificuldade de aplicar a Bíblia ao nosso próprio coração. Essa é a realidade. A gente lê um texto e não consegue aplicar em nossa própria vida. E ontem eu estava até assistindo um documentário, na verdade é uma história eu estou treinando meu inglês, inclusive, então eu estava assistindo em inglês uma história falando sobre a escravidão lá nos Estados Unidos, né? Na época, as pessoas que participaram ativamente disso, e a maioria das pessoas que tinham escravos, eles
eram cristãos, eles eram cristãos criando a Bíblia. Então eles liam lá a Bíblia e tinham dificuldade de aplicar. Eu vi o pastor pregando, ele falando sobre os textos bíblicos, aí ele falava, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui se aplica na escravidão. Aí um monte de gente saía do púlpito ali, etc., né? Saia da igreja porque não concordava com aquilo. A gente tem a mesma síndrome hoje, a gente tem dificuldade de aplicar a Bíblia, né? Então, sinceramente, eu comecei a fazer a pergunta para mim, né? Essa lata de leite condensado aqui, após o almoço, com Toddy de leite ninho, é para glorificar a Deus? Aí eu, nossa, não é. E aquilo doía meu coração. Meu Deus, eu vou ter que deixar os meus ídolos. E aí começou esse processo. Nós temos que analisar o que nós comemos, o que nós bebemos e perguntar: é para a glória de Deus? Isso aqui vai fazer bem ao meu corpo, vai fazer bem à minha saúde? É para glorificar a Deus que eu estou me alimentando desta forma? A gente tem que pensar em nutrição e para a glória de Deus, e não apenas para a satisfação daquilo que a gente gosta. Mas vamos lá. Qual deveria ser o estilo de vida do remanescente em nosso tempo? 8 remédios naturais, praticante dos 8 princípios de saúde: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso da água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Se nós fôssemos praticantes desta verdade, pouca doença haveria entre nós. A gente tem que até lembrar aquele texto do Egito, né? Se guardarem os meus mandamentos, e ele começa várias listas, Deus coloca ali, acho que se não me engano é Êxodo 16, alguma coisa, 30, acho que é isso, não lembro agora. Mas aí ao final fala: não porei sobre ti as doenças que pus sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que te sara. E quando eu e minha esposa vamos fazer visita na casa de muitos irmãos, há os mesmos problemas, diabetes, pressão alta, etc, etc. E a gente sabe que essas são doenças do estilo de vida. Mas qual o estilo de vida adventista? Este aqui que está diante da nossa tela. Não é fácil, mas as recompensas são maravilhosas. E Deus, ele é a nossa fortaleza. Vamos lá, passar para o próximo. Saúde abre portas, isso é muito importante. E a gente tem visto muito isso. Muito preconceito que impede a verdade do terceiro anjo alcançar o coração do povo podia ser removido se mais atenção fosse dada à reforma de saúde. Quando o povo se torna interessado neste assunto, olha, interesse por parte do povo, o caminho fica muitas vezes preparado para a entrada de outras verdades. Se virem que nós somos inteligentes com relação à saúde, estarão mais prontos a crer que somos corretos também em doutrinas bíblicas. Isso é muito interessante, né? Olha só, na mente daqueles pensantes, eles vão analisar isso e vão poder fazer essa relação. E hoje em dia, esse é o melhor método de evangelismo que existe, de acessar o coração do povo, que o mundo está doente, se encontra na saúde, né? Eu não vou passar aqui esse vídeo que está aqui, eu vou deixar no final um link para vocês assistirem, tá? E é muito bom mesmo, que mostra a mensagem de saúde alcançando até o programa da SBT, falando do estilo de vida adventista. Só não vou passar pelo tempo. Atingimos um tempo em que todo membro da igreja deveria utilizar-se da obra médico-missionária. Não é virar médico, nem trabalhar na área de saúde. Esse termo em inglês, vocês que estão nos Estados Unidos sabem muito melhor do que eu, mas a tradução, na verdade, era missionário com conhecimentos de saúde, né? Não pessoas, não essa palavra que para nós dá esse significado como se todo mundo tivesse que estar numa faculdade relacionada à saúde, né? Por quê? Porque o mundo é um hospital repleto de enfermidades, tanto físicas como espirituais. Por toda parte morrem pessoas à míngua de conhecimentos de verdades que nos foram confiadas. Então, a gente tem essas verdades e muitas vezes a gente não compartilha com as pessoas ao nosso redor e muitas vezes elas chegam à morte porque a gente não compartilhou. E essa seria a entrada do evangelho dela na vida, né? Os membros da igreja carecem de um despertamento para que possam reconhecer sua responsabilidade de comunicar a outros essa verdade. Cristo não mais está em pessoa no mundo para ir de cidade em cidade, aldeia e aldeia, curando os enfermos. Comissionou-nos, porém, com o prosseguimento da obra médico-missionária iniciada por ele. Imagina só, Jesus não está aqui mais para fazer essa obra médico-missionária, mas ele fala: eu tenho um povo adventista e eu comissiono eles para fazer essa obra, para estar diante de mim, ali no meu lugar, fazendo essa obra. E Jesus curou, muito mais curou do que pregou enquanto esteve na terra. E essa era uma obra do evangelho
prático, se interessar pelas pessoas e ajudar em suas necessidades. Como nós podemos fazer isso? Buscar conhecimento, viver na prática daquilo que já conhecemos e participar de escolas de treinamento. E eu vou falar um pouquinho aqui da minha jornada, da minha esposa. Ao ler esse texto, eu não vou ler inteiro, tá? Mas fala que os casais aqui que devem aprender os princípios de saúde, estudando e etc., aprender a tratar de doentes e assim fazer melhor trabalho para o Senhor. Eu teria aqui uma manhã inteira de testemunhos, mas não vou ter tempo. Mas o primeiro lugar que nós fomos é o Espaço Viva, fica ao lado da Novo Tempo. É uma escola de evangelismo e saúde, onde nós aprendemos a área da saúde, com aulas de doenças, como tratar, quais são as causas, tratamentos naturais, é, com água, né, hidroterapia, com argila, com fitoterapia e muitas outras coisas. E a parte espiritual, um dos nossos professores era o Arito Oliveira, também a Dareide Alves, e tinha a parte espiritual e a parte de evangelismo, né, e a parte de saúde. E foi uma benção. Aí eu aprendendo aqui a fazer granola, te mete a mão na massa lá, aprende culinária também. Minha esposa dá aula de culinária, então um pouquinho do trabalho nosso aí nas igrejas. Eu participei depois, todos esses lugares que eu vou mostrar têm apoio da Igreja Adventista, né? Existem ministérios que são dissidentes, não é o caso desses, porque todos têm apoio no caso aqui, a Associação Mineira Central, que é onde é esse lugar aqui. Eu tinha, deixa eu ver se dá tempo de contar um testemunho, dá. Eu tinha um eu tenho protusão de base larga, discopatia degenerativa na coluna, início de hérnia, tinha tendinites no cotovelo, no ombro, não conseguia fazer muito exercício físico, tentei de tudo, gastei muito dinheiro tentando resolver esses problemas, então aprendi como conviver com a dor. Quando cheguei neste lugar para fazer o curso de 6 meses de evangelismo e saúde, aqui eles têm essa horta orgânica maravilhosa. Inclusive, eram 30 pessoas que estavam lá, e na época da greve dos caminhoneiros, quando fechou tudo, eu perguntei pro diretor, ele falou que era capaz de sustentar essas 30 e poucas pessoas lá por um ano, sem plantar, sem replantar nada e sem comprar nada no mercado. E se replantasse aí, era eterno já. E ali eu fui colocado para trabalhar, para pagar meus estudos, então eu fui na horta, pesado, pesado, pesado. Eu falei, "Ó, agora eu vou quebrar minha coluna." Chegava em casa com novos músculos descobertos, com tanta dor que eu sentia, mas não daquela dor da coluna. Após um mês, eu percebi que todas as minhas dores sumiram, pelo trabalho na horta, mas também porque lá era uma alimentação 100% vegetariana, isenta de gordura na hora do preparo da comida. Então, esse estilo de vida acabou com minhas dores na coluna, na tendinite, etc., e trabalhando pesado, né? Então, foi um testemunho. Esse aqui é um outro lugar também, Projeto Reviver, que é uma clínica natural, também com apoio da associação. Essa aqui, na verdade, não é a Mineira Central, é a Missão Mineira Oeste, se não me engano. Inclusive os pastores, né, lá que eu recebi meu chamado, um pastor foi lá e fez esse chamado para fazer teologia. E aqui é outro lugar que nós fomos também, é onde eu coordenei esse curso. É uma clínica natural também lá em Minas Gerais. Aqui, ó, nós temos um pastor que tinha se aposentado e aí foi fazer o curso também, onde nós ensinamos para os alunos esta área. E lá nós tivemos testemunhos poderosos de cura. Veio um rapaz de 35 anos da Europa, desesperado, precisando de ajuda, porque lá os médicos tinham desenganado ele com câncer já em metástase. Ele chegou lá, ensinamos os princípios da vida saudável, ficou um mês lá, ele voltou, e pela graça de Deus, depois de 5 anos, eu falei com ele, ele falou, cara, a doença parou, graças a Deus. Ele tinha vencido o câncer, que já tinha sido desenganado pelos médicos. A gente via isso direto. E lá a gente aprende a cuidar dos doentes, a gente trata as feridas dos doentes, a gente caminha com eles, a gente vive os 8 remédios ali junto com eles e fala de Jesus para eles. Então há muita história de conversão ali, coisa mais linda. A maioria das pessoas que lá não são adventistas. E tem um caso de uma batista, mulher batista, que foi lá com 14 anos de depressão profunda, já tinha feito de tudo também e nada resolvia. Ela chegou lá chorando mal, passou lá uma semana vivendo os 8 remédios naturais que nos foi nos dado de presente por Deus, esse conhecimento colocado em prática, alimentação ali 100% vegetariana e todos os 8 remédios juntos, né? Depois de uma semana, aquela mulher que chegou chorando, ela estava gritando de alegria, falando: eu fui curada, eu não sinto mais a nuvem na minha cabeça. E ela glorificou a Deus, ligou para os familiares e ficou super feliz. Aí eu pergunto para você: você acha que essa menina, essa mulher,
tá com o coração aberto para receber o evangelho? Com certeza, né? Encontrou aquilo que mais buscava. E eu poderia aqui passar a manhã inteira contando muitos testemunhos. Diabetes, pressão alta, diabetes tipo 2, pressão alta, em uma semana e meia resolve o problema ali. A médica ali do lugar tem que ficar tomando cuidado ali com as insulinas, etc., os remédios de pressão, para daí não dar efeito contrário, né? Então, Deus nos deu um presente maravilhoso, né? Eu não vou abrir muito, mas aqui são fotos lá do local onde nós trabalhávamos. Minha esposa foi chefe de cozinha lá durante um período, e eu ajudava nos tratamentos e cuidar dos hóspedes e coordenar o curso de missionários, né, treinando os alunos. Aqui é uma casa onde nós morávamos lá no Mato Grosso do Sul, onde nós realizávamos missão, ajudávamos na igreja, morávamos no sítio aí da família, a gente reformou essa casinha para nós, e aqui foi uma ponte de bênção, né, onde eu recebi o meu primo, que eu era ateu, e estava com uma depressão profunda, ele foi passar um mês lá conosco. Falei, cara, vem aqui, você vai fazer o que a gente faz, você vai cavar buraco, você vai trabalhar na horta, você vai fazer missão conosco, vai fazer o culto com a gente, mesmo sendo ateu. E ele falou, depois de um mês, ele falou, Marlon, eu quero morar aqui com vocês, eu me sinto tão bem, me sinto tão leve, estou tão feliz. Enfim, são muitos testemunhos, mas eu vou passar pelo tempo. O nosso lar deve ser tudo quanto está implícito nessa palavra, deve ser um pequeno céu na terra. E aqui eu pude ver esses testemunhos de pessoas que nós recebemos e foi um pequeno lar na terra. Não só porque a gente comia bem, esse é um primeiro passo, mas pela graça do Senhor Jesus, as pessoas testemunharem, é, eu e minha esposa, nosso casamento, o tratamento de um para com o outro, o respeito mútuo, coisas que Deus produz em nosso coração, mas também um estilo de vida saudável, né? É um antegozo do céu. Que o Senhor nos ajude a ter em nossa família um antegozo do céu. Nossa casa seja um refúgio para jovens em meio de tentações, pessoas doentes, pessoas carentes de necessidade financeira, seja o que for, a gente educar as pessoas para saber trabalhar, ter uma nova profissão, melhorar o estilo de vida, enfim, que nossa casa seja uma bênção para o Senhor. Qual foi então minha motivação inicial? E aqui eu passo para as últimos slides e eu vou passar alguns textos. Por que que eu, na minha idade, mais jovem, resolvi então mudar meu estilo de vida? Os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e influenciar a sua vida mais íntima. Seja o que for que perturbe a circulação das correntes elétricas no sistema nervoso, diminui a resistência das forças vitais e o resultado é um amortecimento das sensibilidades da mente. Queridos, a mensagem de saúde não é para o povo de Deus ter saúde. O objetivo, isso é consequência. A mensagem de saúde é para o povo de Deus ter espiritualidade. E a primeira coisa, assim, imagina, os nossos pioneiros comiam carne de porco, fumavam, tava a vida toda estragada porque eles não tinham luz. E Deus mandou ali a primeira mensagem de saúde. Tem alguns itens, né? E dentre desses itens, não estava carne de porco. Não estava. Isso veio depois. A primeira foi o café. Por quê? Por causa da mente. Quando a gente toma uma xícara de café, diminui em 40% a nossa circulação sanguínea cerebral. E fora os outros efeitos. Afeta a mente. Deus está preocupado com a nossa mente. Deus quer preparar um povo com a mente limpa para que possa ter mais discernimento espiritual e mais a presença de Cristo na mente, no cérebro. Sermos sóbrios também aplica nesse texto, porque a gente pode estar bêbado do que a gente come, como a gente vive, daquilo que a gente tem como estilo de vida. Então, esse foi a minha motivação principal, porque eu amava Jesus. Jesus me resgatou das trevas do pecado, da balada, da festa, da pornografia, de tudo aquilo que o mundo tinha. Eu estava imerso naquilo ali. Jesus me resgatou, me limpou e me deu poder para deixar essas coisas para trás. Então, aí ele começou a me impressionar. Marlon, cuida da sua saúde. E eu amava Jesus, ainda amo ele. Fala, Senhor, mas é muito difícil, eu não consigo nem pensar nisso. Parece que vou ter que subir o Everest, eu vou ser infeliz depois disso. Eu vou ser infeliz, mas tá bom, Senhor. Se o Senhor quer que eu seja infeliz, eu vou ser infeliz, então. Mas fui pela fé. E hoje eu posso dizer que eu sou mais feliz comendo o que eu como hoje do que como era o meu estilo de vida no passado. É falsa felicidade, um estilo de vida que, na verdade, traz é, essa dificuldade, né, de discernimento espiritual e também é, a saúde fica prejudicada, né? Vamos lá. Teria alguns textos aqui, vou ler só algumas partes, né? Os maus hábitos no comer e beber conduzem a erros de pensamentos e ação, porque fortalece a nossa parte carnal da vida, da parte do ser, né? Olha só.
Há poucos que estão dispostos a compreender que seus hábitos dietéticos têm que ver com saúde, caráter, utilidade neste mundo e destino eterno. A gente tem uma mente grega, né? De vez em quando. Não, importa é a alma, o corpo vai morrer mesmo e tá tudo certo. Isso é uma mentalidade grega, não judaica, né? Que é integral, né? Os guardadores do sábado deveriam ser os últimos a manifestar falta de interesse nessa grande obra de reforma. Aqui tá. A questão de deixar, né, a reforma de saúde, como lá no antigo Israel, que olhou para o maná que Deus deu para ele, só o maná ali durante o deserto, Deus sabia o que era melhor para ele e falou assim: não aguento mais esse pão vil, né? Então, da mesma forma, muitas vezes, daí a gente vê que como Deus é desonrado por falta de espiritualidade em nossas igrejas, e tem relação, sim, aqui mostra o texto, né, de deixar de viver essas mensagens. Ninguém se iluda com o pensamento de que a intemperança não é pecado e não afetará a espiritualidade. Existe uma estreita afinidade entre a natureza física e moral. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar cuidadosamente aquilo que é saudável. Agora, é possível ser feliz? Queridos, esse aqui eu vou mostrar. É minha esposa que faz essas comidas. Eu gosto de cozinhar, mas ela que é fera na cozinha. Esse aqui não vai ter nada de origem animal, tá? Esse aqui é queijo vegetal, essa pizza, por exemplo. É, aqui, ó, o hambúrguer de aveia, o pão 100% integral, alface orgânica da horta, tomate também, cebola. Minha esposa fez um ketchup caseiro com tomate e goiaba e a batata assada. Ficou muito gostoso. Ó, bolo de cenoura, bolo integral com fermento de pão. No lugar de chocolate a gente colocou alfarroba, enfim, maravilhoso. Aqui outras sobremesas, todas saudáveis, que você pode comer sem peso na consciência. A gente geralmente aqui depende do preço. Você consegue fazer com coisas mais baratas, como um tofu, ou ainda uma castanha de caju para substituir o creme de leite ou leite condensado, ou ainda outros elementos mais baratos. Depende da condição financeira de cada um. Mas aqui são opções aqui com castanha de caju que a gente troca no lugar para no creme de leite, leite condensado. Esse aqui, ó, a gente chama de Nutelinha saudável. É uma delícia maravilhosa, feita de avelã e pás de amendoim, alfarroba. Aí você pode adoçar com o que você quiser. Torta de limão, tudo desta forma como eu estou falando para vocês. Só para vocês verem que dá para ser feliz, tá? Não, a gente não é infeliz, não. E deixa a mensagem com vocês. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E posso fazer todas as coisas que Cristo me pede com a força que ele me dá. Que Deus abençoe vocês. Passei meio rápido, eu teria vários testemunhos sobre isso, mas fica aí uma dica para nós. Eu vou colocar aqui para vocês o vídeo para vocês assistirem, tá? Que eu acho muito legal. Lá de Loma Linda, né? Um exemplo para que o nosso lar, fala das zonas azuis no mundo, né? E ensina os princípios adventistas. Então, que nosso lar seja essa zona azul de libertação, de um lugar de refúgio para aqueles que estão tentados, seja em qualquer área, mas também na área de saúde. Que Deus nos ajude. Obrigado.